Bora então, rapaziada! No vídeo de hoje a gente chega com as maiores notícias do mundo da bola, daquele jeito que todo mundo gosta, direto, claro e sem enrolação. Já aproveita para deixar o like, compartilhar com os amigos e fortalecer o canal, porque informação boa merece chegar longe. Agora sim, bora falar de futebol europeu, bora falar de Liga dos Campeões, que tá simplesmente pegando fogo. A fase de grupos chegou ao fim e já temos definidos os 8 clubes classificados diretamente para as oitavas de final, sem precisar passar pelo mata-mata. Esses times fizeram campanhas sólidas, mostraram regularidade e agora ganham um descanso estratégico enquanto observam os próximos confrontos. Os clubes que garantiram essa vaga direta foram Arsenal, Bayern de Munique, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting e Manchester City. Todos eles agora aguardam os duelos do mata-mata para saber quem serão seus adversários na próxima fase. Enquanto isso, a emoção fica por conta dos times que ainda precisam lutar por uma vaga nas oitavas. A lista é pesada e cheia de camisa gigante: Real Madrid, Inter de Milão, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, entre outros. São confrontos diretos, jogos de ida e volta, sem margem para erro. Um detalhe, uma falha, um lance decisivo pode mudar tudo. E como se não bastasse, ainda tivemos uma grande surpresa com o Benfica, que venceu ontem a equipe do Real Madrid e deixou todo mundo de boca aberta. Falando justamente desse jogo entre Real Madrid e Benfica, a partida foi daquelas que entram para a história. Um jogo tenso, dramático, cheio de emoção do começo ao fim. O Real, acostumado a grandes noites na Champions, dessa vez não conseguiu se impor como de costume. A atuação foi abaixo do esperado, tanto que Kylian Mbappé, visivelmente irritado, reclamou bastante após o jogo, dizendo que o time não jogou nada e que nem ele, nem seus companheiros conseguiram render o que se esperava. E não foi só isso que chamou a atenção. O jogo teve lances completamente inéditos, daqueles que a gente quase não vê em competições desse nível. O momento mais absurdo, e ao mesmo tempo histórico, foi o gol de goleiro. Sim, senhoras e senhores, o goleiro foi para a área no último lance da partida e acabou sendo decisivo. E por trás dessa decisão ousada estava ninguém menos que José Mourinho. Experiente, estrategista e conhecido por suas apostas inesperadas, Mourinho mandou o goleiro ir pro ataque no desespero final. O resultado? Bola na área, confusão, sobra e gol. Um daqueles momentos que mostram como o futebol pode ser imprevisível e apaixonante. Esse tipo de lance prova que, na Liga dos Campeões, nada está decidido até o apito final. Não importa se o time é favorito, se tem elenco milionário ou estrelas mundiais. Dentro de campo, quem errar menos e tiver mais coragem leva vantagem. O Benfica mostrou isso com personalidade, jogando sem medo, acreditando até o último segundo. Agora, o clima é de expectativa total para o mata-mata. Os times que já estão nas oitavas observam atentos, estudando possíveis adversários, enquanto os outros entram em campo sabendo que cada jogo vale uma temporada inteira. A Champions entra naquele momento decisivo em que qualquer detalhe vira manchete, qualquer erro vira eliminação e qualquer herói improvável vira lenda. Ele mandou o goleiro subir. Naquele último lance, quando parecia que não tinha mais nada a fazer, veio a ordem do banco: sobe! O goleiro até hesitou por um segundo, porque ninguém imagina um goleiro decidindo um jogo tão grande assim. Mas ele foi. Subiu para a área, se posicionou no meio da confusão, bola levantada e gol de cabeça. Um lance inacreditável, daqueles que a gente só vê no futebol. Foi assim que o Benfica conseguiu a classificação, literalmente na última bola do jogo, na rabeira, arrancando uma vaga improvável para a próxima fase. O estádio veio abaixo, a torcida foi à loucura e, do outro lado, o clima era de revolta total. Jogadores do Madrid saíram reclamando muito, xingando, discutindo com a arbitragem e com tudo que aparecia pela frente. O Argulé saiu inconformado, reclamando de tudo, visivelmente irritado com a forma como o time foi eliminado. Já o Arbeloa foi ainda mais forte nas palavras. Ele deu uma declaração pesada, repetindo várias vezes sempre eu, sempre eu, sempre eu, deixando claro que se sentiu exposto, cobrado demais e pouco protegido pelo clube. Nos bastidores, a sensação é de que o ciclo dele no Madrid está perto do fim. Arbeloa já vinha sendo comentado como possível saída há algum tempo, e depois desse episódio, tudo indica que ele realmente não deve continuar. O clima ficou insustentável, a pressão aumentou e, quando isso acontece em um clube do tamanho do Real Madrid,
Geralmente a resposta vem com mudanças. Enquanto isso, o mercado da bola segue agitado. Um dos nomes que começaram a ganhar força é o de Arda Güler, jovem talento que desperta interesse de vários gigantes. O Arsenal, atento ao crescimento do jogador e buscando reforçar seu elenco com juventude e criatividade, aparece como um dos principais interessados na contratação. As conversas ainda são iniciais, mas o interesse é real e pode evoluir nos próximos meses. Mas se tem um nome que realmente dominou as manchetes no mundo todo, esse nome é Lucas Paquetá. A compra dele pelo Flamengo repercutiu de forma absurda, não só no Brasil, mas em toda a Europa. Muitos clubes europeus ficaram surpresos, alguns até desacreditaram do valor envolvido na negociação. Teve dirigente dizendo que não esperava um investimento desse tamanho no futebol brasileiro, ainda mais em um jogador que estava atuando na Europa recentemente. O assunto foi tão grande que chegou até o Pep Guardiola. O treinador do Manchester City foi questionado sobre Paquetá, principalmente porque o City tentou contratá-lo na época em que ele estava no auge do desempenho, mas o negócio acabou não acontecendo. Guardiola foi sincero. Falou das características do jogador, elogiou a capacidade de segurar a bola, a inteligência tática, a qualidade técnica e a alegria com que Paquetá joga futebol. Disse que é um atleta diferente, que entende o jogo e que pode fazer a diferença em qualquer liga. Pouco depois disso tudo, veio a cena que empolgou ainda mais o torcedor rubro-negro. Lucas Paquetá desembarcou hoje no Rio de Janeiro, foi recebido com festa, aplausos e gritos da torcida. Parecia a chegada de ídolo. Camisas, bandeiras, cânticos e uma energia absurda no aeroporto. Isso, claro, levantou ainda mais debates. Será que valeu a pena pagar tudo isso? Será que o retorno técnico e esportivo vai compensar o investimento? Foi realmente a maior contratação do futebol atual? A mais cara? Essas perguntas seguem no ar, mas uma coisa é certa. A contratação mexeu com o mercado, mudou o patamar das negociações no futebol brasileiro e colocou o Flamengo novamente no centro das atenções mundiais. Ainda mais quando se compara com outras contratações recentes, tanto do próprio Flamengo quanto de clubes rivais. O Flamengo mostra que não está apenas pensando em competir, mas em dominar dentro e fora de campo. Quando a gente fala em maiores contratações da história do Flamengo, a memória do torcedor vai longe. Não é de hoje que o clube faz movimentos ousados e traz nomes gigantes de volta ao futebol brasileiro. Um exemplo clássico é o Romário, contratado em 1995, logo depois de ser campeão do mundo em 1994 e eleito o melhor jogador da Copa. Ele saiu do Barcelona, onde estava no auge, e voltou para o Flamengo, causando um impacto gigantesco no futebol brasileiro. Aquela contratação parou o país. Todo mundo falava disso. A imprensa internacional repercutiu e os estádios lotavam só para ver o baixinho jogar. Por isso, quando hoje muita gente diz que o Lucas Paquetá é a maior contratação de todos os tempos, o debate fica aberto. Sem dúvida, é uma contratação enorme, histórica, pelo valor envolvido, pela idade do jogador e pelo momento do futebol mundial. Mas não dá para apagar o passado. Além do Romário, o Flamengo também trouxe Ronaldinho Gaúcho, outro nome que marcou época. Mesmo já não estando no auge físico, Ronaldinho ainda era uma estrela global, vencedor de bola de ouro, campeão do mundo e ídolo por onde passou. A chegada dele também teve repercussão mundial e colocou novamente o Flamengo no centro das atenções. E não foi só o Flamengo. Outros clubes brasileiros também apostaram pesado ao longo dos anos, trazendo grandes nomes de volta. Teve Ronaldo Fenômeno no Corinthians, Kaká no São Paulo, Diego Costa, Hulk, Luís Soares no Grêmio, entre tantos outros. Isso mostra que o futebol brasileiro voltou a ter força financeira e capacidade de competir, pelo menos em alguns casos, com mercados fortes do exterior. O retorno desses jogadores ajuda não só dentro de campo, mas também fora dele, com marketing, venda de camisas, audiência e valorização do campeonato. No caso do Paquetá, o que pesa muito é o fato de ele estar em plena condição física, em idade competitiva e ainda com mercado internacional. Não é uma volta em fim de carreira. É um jogador que poderia seguir na Europa por muitos anos, mas escolheu retornar. Isso faz a discussão crescer ainda mais. Valeu o investimento? Vai dar retorno esportivo? Vai justificar o valor pago? Essas respostas só o tempo vai trazer, mas o impacto já é inegável. Mudando um pouco o foco, uma outra notícia que pegou todo mundo de surpresa foi a contratação de Mano Menezes pela seleção do Peru. Ninguém esperava esse movimento. O nome dele não vinha sendo ligado às seleções recentemente,
Nem havia muitos comentários sobre um possível acerto internacional. Mesmo assim, o acordo foi fechado e agora o ex-técnico do Grêmio assume um grande desafio na carreira. Mano Menezes chega com a missão de reconstruir a seleção peruana e tentar levá-la de volta ao protagonismo na América do Sul. Hoje, a realidade do Peru é bem diferente de alguns anos atrás. A equipe já teve momentos melhores, principalmente quando contava com um grupo mais experiente e competitivo. Atualmente, o grande nome ainda é o Paulo Guerreiro, que por muito tempo foi a principal referência técnica e emocional do time. Depois dele, poucos jogadores conseguiram assumir esse papel de ídolo ou liderança. A seleção peruana vive um momento de transição, com dificuldades nas eliminatórias, poucos talentos surgindo e muita pressão da torcida. É aí que entra o trabalho do Mano Menezes. Conhecido por ser um treinador organizado, focado na parte tática e disciplinado, ele vai precisar montar uma base sólida, recuperar a confiança dos jogadores e encontrar novas peças para renovar o elenco. O desafio é grande. Além das eliminatórias da Copa do Mundo, tem também a Copa América, que sempre exige competitividade máxima. O Peru não entra como favorito, mas pode surpreender se houver um trabalho bem feito, com identidade, entrega e organização. Mano já mostrou, em outros clubes e na própria seleção brasileira no passado, que sabe lidar com pressão e com processos de reconstrução. Por enquanto, a expectativa é de cautela. Ninguém sabe até onde o Peru pode chegar, mas a escolha de Mano Menezes mostra que a federação quer alguém experiente, acostumado a decisões difíceis e a projetos de médio prazo. Se vai dar certo ou não, só o campo vai responder. No fim das contas, o futebol segue surpreendendo. Seja com contratações históricas, comparações com ídolos do passado ou mudanças inesperadas no comando de seleções nacionais, cada dia traz uma nova história. E é exatamente isso que mantém o torcedor ligado, debatendo, discordando e vivendo intensamente cada novidade do mundo da bola. Aproveita para comentar aí. Luiz Araújo é mais um nome que pode pintar naquela limpa do Flamengo. Rapaziada, né? Ele tá sendo pretendido pelo Cruz Azul do México. Nós temos outros nomes acontecendo aí. Tem uma lista gigante de dispensa que pode acontecer no Flamengo. Na verdade, não é dispensa, é venda mesmo. O Flamengo agora vai ter que restaurar o seu caixa aí pela venda, pela compra do Paquetá e corre atrás agora no mercado, né? Há tempo de negociar vários jogadores. E o Luiz Araújo é um dos nomes que pode ser negociado. Temos também o Michael, nós vamos falar amanhã para vocês. Já tem praticamente um negócio fechado com o Michael e o Luiz Araújo. O México, né, tá querendo levar. O Juninho já levou e pode ser que saia mais um jogador do Flamengo lá pro México. Natan, que atualmente tá no Betis, pode pintar no Real Madrid. O Real tá monitorando o jogador e o negócio aí pode render R$11 milhões ao Flamengo. Hein? Um jogador de 24 anos. É um zagueiro. Florentino Pérez e o departamento técnico da equipe do Real Madrid monitoram de perto a contratação. Poderia acontecer sim nessa janela ainda. E com isso o Flamengo consegue lucrar um pouco mais também, né? Parece que o Flamengo tá conseguindo lucrar de tudo quanto é lado. Tá torcendo para acontecer esse negócio aí com o zagueirão do Real Betis, né? Pode ser. Ainda não tem nada fechado, nada assinado, nada oficial. Por enquanto, o que existe são rumores fortes que vêm dos bastidores da Espanha. E todo mundo que acompanha futebol sabe, onde tem fumaça, muitas vezes tem fogo. Nem sempre acontece, claro, mas quando esse tipo de informação começa a circular com força, é porque algo realmente está sendo discutido por trás das cortinas. E uma das notícias que mais preocupou o Paris Saint-Germain hoje envolve o nome de Ousmane Dembélé. O clima entre jogador e clube não é nada bom. Dembélé está muito insatisfeito no PSG e o motivo principal é dinheiro. Ele pediu um aumento salarial, acreditando que, pelo status e pelo que entrega em campo, merecia ganhar mais. Só que a resposta do clube foi um não bem direto. O presidente do PSG foi claro: ninguém está acima do clube. Existe um teto salarial, uma espécie de padrão, onde as grandes estrelas ganham valores semelhantes. Não seria o Dembélé que iria quebrar essa regra. Essa postura não caiu nada bem. O staff do jogador ficou irritadíssimo, e o próprio Dembélé também. A pedida dele girava em torno de 30 a 35 milhões de euros por temporada, um valor que, para o PSG, não faz parte da política atual. Só que aí entra um personagem que muda completamente esse jogo, o Al Hilal, da Arábia Saudita. Para os clubes sauditas, esse valor é quase normal. Eles pagam isso sem dificuldade nenhuma.
E a proposta já está na mesa. Uma super oferta, daquelas difíceis de recusar. Agora, a possibilidade de Dembélé deixar a Europa e ir para a Arábia Saudita virou algo bem real. Se o PSG não ceder e o jogador mantiver a insatisfação, a saída pode acontecer mais rápido do que muita gente imagina. Enquanto isso, outro assunto que vem ganhando força envolve clubes estrangeiros olhando com muita atenção para o mercado brasileiro. A gente já vem comentando desde ontem que dirigentes estão no Brasil, negociando, conversando, sondando. E agora surgiu uma oferta concreta, pesada, que chamou a atenção de todo mundo. Estamos falando de uma proposta de 190 milhões de reais pelo Yuri Alberto, algo em torno de 30 milhões de euros. É muita grana. E isso coloca o Corinthians numa situação complicada. Não é simples decidir, porque o clube não é dono de 100% dos direitos do jogador. O Corinthians tem apenas 40% do passe. Outra parte pertence ao staff do atleta, empresários, cerca de 10%, e a maior fatia está com o Zenit, da Rússia, que é o principal detentor dos direitos do Yuri Alberto. Ou seja, mesmo que o Corinthians queira segurar, a decisão final não depende só dele. Se o Yuri disser sim para a proposta e o Zenit enxergar isso como um bom negócio, o que tudo indica que sim, a negociação pode avançar rapidamente. É um valor muito alto, difícil de conseguir algo maior do que isso por ele no mercado atual. Pode ser aquele tipo de negócio que aparece uma vez só. Não dá para descartar nada. Pode acontecer. Sim. Outro nome que também entrou nessas conversas é o Pedro, do Flamengo, mostrando como os clubes estrangeiros estão atentos ao futebol brasileiro e dispostos a investir pesado em jogadores que entregam resultado imediato. Agora, mudando de assunto, bora falar de um dos nomes mais comentados do momento, Endrick. A situação dele também é cheia de possibilidades. Existe uma chance real de o Endrick continuar no Lyon na próxima temporada. Isso mesmo. A pedido do técnico do Lyon, o clube já iniciou conversas com o Real Madrid para tentar estender o empréstimo até 2027. O motivo é simples. Endrick está muito feliz no Lyon. Se adaptou rápido, caiu nas graças da torcida, do elenco e da comissão técnica. O técnico confia nele, dá minutos, e o garoto vem correspondendo. Nos bastidores, todo mundo comenta que ele está empolgado e quer ficar. A ideia seria continuar se desenvolvendo, ganhar mais experiência e depois voltar ainda mais pronto para o Real Madrid. Só que, como sempre, aparece um concorrente para embolar tudo. E dessa vez é o Chelsea. O clube inglês pode fazer uma oferta direta ao Real Madrid e mudar completamente o cenário. A ideia do Chelsea seria ousada: juntar Endrick com Estevão, criando uma dupla jovem, talentosa e cheia de mídia. Isso agradaria muito o projeto esportivo do clube inglês. Mesmo assim, a vontade do jogador, pelo menos por enquanto, é continuar no Lyon, evoluir com calma e depois se apresentar ao Real Madrid em um nível ainda mais alto. Vamos ver quem vai falar mais alto: o desejo do atleta, o projeto do Lyon ou o poder financeiro do Chelsea. Falando em Lyon, o time entrou em campo hoje pela Liga Europa e fez bonito. Venceu por 4-2, garantiu a classificação e está na próxima fase. Isso é importante porque agora, na fase seguinte, Endrick poderá atuar, ganhar ainda mais minutos e mostrar seu futebol em um palco grande da Europa. É a vitrine perfeita. Então é isso, rapaziada. O mercado está quente, cheio de rumores, propostas gigantes, negociações complexas e decisões que podem mudar o rumo de vários clubes. Se você chegou até o fim do vídeo, deixa aquele likezão, compartilha com os amigos, porque aqui só chega notícia quente do mundo da bola. Valeu demais pela audiência e até o próximo vídeo.